Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 do Workshop Treinamento Eficiente. É com muito prazer que a gente está trazendo para vocês a segunda aula do nosso workshop, recheada de conteúdo e hoje muito na prática do personal trainer, muitos insights para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver hoje, tá? Vocês já devem ter assistido a aula 1 no nosso workshop, se não assistiu já corre lá para assistir, porque ela ainda está no ar. E aí depois você volta para assistir a aula 2, porque eu tenho certeza que toda essa linha de raciocínio vai fazer sentido, mais sentido se você assistir a aula 1, depois a 2 e depois a 3, tá? Nessa aula de hoje a gente vai avaliar melhor o perfil do nosso aluno, porque isso vai ser fundamental na hora de prescrever os treinamentos, tá? Vocês vão entender por que do que eu estou falando isso, como que a gente vai avaliar esse perfil de aluno, tá? Porque a gente vai dividir ele de uma forma bem diferente do que vocês estão acostumados, tá? Bom, o que eu quero pedir para vocês, antes de mais nada, como sempre, né, é atenção máxima a partir de agora. Então, deixe o celular em modo avião. Se você estiver assistindo esse celular, não deixe em modo avião, tá? Mas se você estiver assistindo no computador, deixe em modo avião. Foca no que a gente está falando aqui agora. Esquece as outras abas, esquece as outras atividades. Concentra esse tempo que a gente vai ter aqui juntos hoje para prestar atenção na aula, que eu tenho certeza que vocês vão absorver muita informação e ficarem munidos de mais conhecimento para aplicar com alunos de vocês, tá? Então vamos resumir o que a gente falou na aula passada, né? Só para a gente recapitular e já fixar mais esse conteúdo, né? A gente falou sobre como funciona o processo de emagrecimento e a importância do déficit energético, né? De causar um desbalanço calórico para que você tenha o processo de emagrecimento acontecendo, ao mesmo tempo que a gente viu que não é só gastar mais calorias e consumir menos que vai fazer isso, né? São vários fatores associados, como os nutrientes que vocês estão consumindo, o tipo de exercício que está sendo feito, a maneira que ele vai estar afetando o seu metabolismo, tudo isso vai influenciar. Como a parte hormonal, o gosto, o prazer do seu aluno em praticar, o prazer do seu aluno em ter uma vida assim. Então tudo isso vai influenciar nesse conceito de balanço energético, tá? Depois a gente viu o papel do exercício físico no emagrecimento, né, que muitas vezes é negligenciado, mas a gente viu como que ele pode causar esse desbalanço calórico, né, para gerar o emagrecimento, como a gente pode otimizar a queima de gordura e a importância, né, do exercício nesse sentido. Para mobilizar a massa muscular também, da gente causar um aumento, e que tem tudo a ver com o último tópico que a gente discutiu lá, que são os 3 aspectos que você tem que focar na hora de prescrever um treino para emagrecimento, que é otimização da queima de gordura, manutenção ou ganho de massa muscular e na sustentabilidade, como você vai sustentar isso para o seu aluno ao longo do tempo, tá? Então isso tudo foi falado na aula 1, se você ainda não viu, corre lá para ver, ok? Na aula de hoje a gente vai aprender como identificar o perfil exato do nosso aluno e a gente vai falar de um tipo de avaliação de perfil que você ainda não está acostumado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, que vai ser muito útil para você, tá? A gente vai falar sobre métodos práticos e avançados de avaliação e a gente vai falar de avaliação física também, tá? Então você já deve estar pensando que a gente vai falar aqui só de dobras cutâneas, mas a gente vai muito além disso. A gente talvez vai mostrar um método que você nem conhecia sobre avaliação física e que você tem as ferramentas para usar aí com você com certeza, tá? A gente vai falar sobre avaliação física, comportamental e logística, tá? A gente considera os 3 tipos de avaliação que têm que ser feitos na hora de prescrever um treino, tá? A gente vai explicar o que é cada uma delas e como que você faz, tá? E por último a gente vai aprender como fazer uma adaptação perfeita de treino. Então, se a gente identifica bem o nosso perfil de aluno, né? Qual que é o perfil do nosso aluno, vai ficar muito mais fácil de prescrever um treino para ele. Ao mesmo tempo que se a gente não sabe qual o perfil do nosso aluno, né? Todos esses aspectos físicos, comportamentais e logísticos do nosso aluno, o nosso treino pode não ser tão efetivo por causa disso, tá ok? E sem já antecipar que na aula 3 a gente vai falar sobre as ferramentas do emagrecimento, tá? Então, quais são os melhores tipos de exercícios de emagrecimento? Quais são os melhores métodos de treino para quem quer emagrecer, quem quer priorizar o emagrecimento? Então, ali a gente vai falar de muita coisa, de HIIT, aeróbio contínuo, fartlek, aeróbio em jejum, HIIT em jejum. A gente vai falar de tudo isso de uma maneira que faça sentido e que você consiga prescrever da melhor maneira possível, tá? A gente vai mostrar a combinação de cada um deles, vai falar muito sobre musculação, circuito dentro da musculação, enfim, vai ser bastante conteúdo nesse sentido, tá? Vai falar dos estudos atuais que vão influenciar diretamente na sua prática profissional, tá? Então, que estudo que a gente tem hoje que vai influenciar na sua prescrição de treinamento para emagrecimento? É isso que a gente vai falar na aula 3 também. E no final a gente vai colocar tudo isso na prática, tá? Hoje, na aula de hoje, vocês já vão ver muito disso sendo aplicado na prática, tá? E vocês vão ver logo de cara aqui conceitos que a gente já passou na aula 1 aplicados a casos reais de alunos. E na aula 3 a gente vai ainda mais a fundo nesse assunto, tá? Então, só lembrando para vocês, a aula 1 foi
colocada no ar no dia 17 de setembro, na segunda-feira. A aula 2 está sendo colocada no ar hoje, dia 19 de setembro, e a aula 3 vai ao ar na sexta-feira, dia 21 de setembro, tá? Todo esse workshop, todo esse conteúdo vai ficar no ar só até o dia 24 de setembro, onde a gente tem a nossa aula surpresa, que é onde a gente mostra o conceito avançado do emagrecimento, do treinamento eficiente, né? É ali que a gente mostra o conceito avançado, é ali que toda essa ciência que a gente está falando durante essa semana, vocês vão ver ela de uma maneira bem diferente que vocês estão acostumados, tá? Um aviso rápido e muito importante. Hoje a gente vai falar sobre muitas planilhas de avaliação física, então já certifica de baixar elas aqui agora. Tem um botão aqui embaixo ou aqui do lado se você estiver vendo pelo computador, tá? Que ali tem um botão para você clicar e fazer o download dessas planilhas. Guarda essas planilhas, é um conteúdo muito rico que a gente está dando de graça para vocês e eu tenho certeza que quem utilizar na prática vai estar diferenciando muito o trabalho logo de cara. E eu vou explicar como usar cada avaliação dessas que vocês estão baixando aí agora, tá? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos recapitular a nossa metodologia, porque ela vai ser fundamental para essa primeira parte da aula 2, tá? A nossa metodologia envolve a otimização da queima de gordura, a manutenção da massa magra e a sustentabilidade, tá? Esse é o modelo que a gente achou a melhor maneira de ensinar nossos alunos do curso avançado de treinamento eficiente a entender prescrição de exercício físico para emagrecimento. É ele focar nesses 3 aspectos, tá? É isso que a gente ensina no curso avançado. É ele entender esse conceito básico e dali ele partir para a prescrição ideal, né? Os tipos de exercício, o modo de exercício, as considerações, tá? E só que muita gente, eu vi vários comentários aqui no workshop de como que a gente utiliza isso na prática, né? Como é que eu vou prescrever o treino? Tá, muito legal aí o modelo de vocês, eu gostei, mas como é que eu uso isso na prática? E a gente vai ver isso a partir de agora, tá? Então, como que a gente utiliza esse modelo que a gente desenvolveu na CITES para prescrever treinamentos na prática, tá? Então, a melhor maneira de mostrar na prática é com um exemplo de uma pessoa real, tá? Então aqui eu estou dando um exemplo de como se fosse Rodolfo fosse um dos meus alunos e ele viesse me procurar pedindo ajuda para emagrecer. Quantas pessoas já vieram pedir ajuda para vocês para emagrecer, tá? Seja um parente, seja um amigo, falando assim, pô, me ajuda a emagrecer. E aí você fica às vezes sem saber o que fazer, como orientar. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E melhor ainda, vamos supor que esse aluno já te contratou como personal trainer. Como que você vai lidar com ele? É isso que eu vou mostrar para vocês na prática agora, tá? Então o Rodolfo, dá para perceber, é uma pessoa que está acima do peso, tá? É uma pessoa sedentária. A gente vai falar um pouco sobre a avaliação dele específica, mas basicamente uma pessoa acima do peso que está procurando ajuda para emagrecer. Ele se deu conta que ele precisa emagrecer e está procurando você para pedir ajuda, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer com ele é a avaliação norte, tá? Um modelo de avaliação norte. Esse é um modelo que a gente desenvolveu na CITES para que você consiga entender as informações mais importantes sobre o Rodolfo, no caso, tá? Então você vai pegar lá algumas informações chaves que vão ser fundamentais para a prescrição, tá? A avaliação é muito além dessa avaliação norte, mas ela possui informações básicas para você poder basear o seu treinamento, tá? Então por isso que a gente desenvolveu essa avaliação na CITES, para que você consiga ter as informações mais importantes e fundamentais para a sua prescrição, tá? Então basicamente o modelo de avaliação norte, ele se baseia nesses 5 tipos de avaliação, tá? No nível de atividade física, que no caso do Rodolfo ele é sedentário, o objetivo, que no caso do Rodolfo é emagrecer com saúde e qualidade de vida, as restrições que o Rodolfo tem, e no caso dele são algumas dores leves que ele sente no joelho, o tempo que o Rodolfo tem para praticar exercícios, que nesse caso aqui são 2 sessões de 60 minutos por semana, tá? E a expectativa do aluno, né? Que no caso do Rodolfo é emagrecer com saúde, tá? Então ele não quer ser uma capa de revista fitness, né? Ele só quer regularizar o IMC dele, ele quer ser uma pessoa saudável, ele quer ter um corpo saudável, tá? Então esse é o caso específico do Rodolfo. E é isso que a gente vai utilizar para prescrever um treino aqui para vocês agora, tá? E vocês entenderem esse conceito, tá? Então passo 1 é entender o nosso aluno. Então a gente agora que já entendeu o Rodolfo, a gente vai para o passo 2. O passo 2 é garantir que o Rodolfo vai estar num balanço energético negativo. Então a gente aprendeu esse conceito na aula 1. Na aula 2 a gente vai passar algumas informações aqui para como você vai passar isso para o seu aluno, tá? Então a gente tem basicamente 3 informações para passar para o Rodolfo. Que primeiro é ir no nutricionista, evitar a compensação alimentar e manter a atividade física normal. A gente até tem um curso na CITES desenvolvido focado para personal trainer, explicando a nutrição e como isso está relacionado ao treinamento físico, né? Porque você não tem que aprender a prescrever dieta, né? Essa é a função do nutricionista e você tem que trabalhar com ele. Mas como é que você vai saber a relação do que o seu nutricionista ou o nutricionista do seu aluno está prescrevendo com o seu exercício prescrito?
É isso que a gente ensina no curso, né? Então, assim, a gente vai ensinar para vocês toda essa relação entre nutrição e exercício nesse curso, né? E é um curso que é, assim, bem prático, bem legal também. Além disso, a gente também tem um curso bem voltado para emagrecimento e suplementação, porque qual que é a primeira pergunta que a gente ouve dos alunos da academia? O que eu tenho que tomar para emagrecer, né? Então, e como que você vai informar, como que você vai educar o seu aluno? Lembrando, né, o importante é o seu aluno ir no nutricionista, mas muitas vezes ele vai te abordar na academia, você tem que saber lidar com ele. Então é importante que você entenda a ciência por trás da suplementação para saber, porque o seu aluno ele não vai... Se ele chegar para você com um termogênico, por exemplo, e perguntar assim, posso tomar ou não posso? O que você vai responder para ele? Tudo bem, você vai falar para ele no nutricionista e avaliar, mas você tem que saber orientar ele se está fazendo certo, se está fazendo errado, né? Tudo isso é importante para o personal, por isso que a gente criou esses outros cursos paralelos por aí, tá? E também lembrar ele de manter a atividade física normal, tá? Então, assim, muita gente começa a praticar exercício e começa a ficar mais preguiçosa. E é justamente o contrário que você quer estimular. Começou a praticar exercício, tem que ficar mais ativo. Então, vai a pé para o trabalho, utiliza a escada em vez de usar elevador, né? Procura andar a pé com mais frequência, né? Tudo isso tem que ser estimulado, para o seu aluno entender que ele tem que ser ativo. Tudo isso, essas três informações, né? Evitar compensação alimentar está totalmente associado a fiz um excelente treino hoje, você não precisa compensar isso na alimentação, né? Você segue a sua alimentação normal, né? Segue a alimentação do nutricionista, tá? Então, assim, tudo isso você tem que ensinar para os seus alunos para que você garanta que o balanço energético vai ser negativo. Então, esse é o passo 2, foi feito, aprovado, beleza. Vamos para o passo 3, tá? No passo 3, a gente vai começar a adequar o programa de treinamento. Então, para vocês verem bem claramente o que a gente quer dizer com essa tríade de aspectos do exercício físico, vamos lembrar aqui, manutenção da massa magra, né? Como é que a gente faz isso para o Rodolfo aqui no nosso caso? Já que ele tem 2 sessões semanais, vamos fazer 2 sessões de musculação. E quando a gente fala de musculação, não quer dizer que ele não possa fazer aeróbio nenhum, que ele só vai fazer musculação. Mas vamos tentar garantir que ele vai estimular a massa muscular dele 2 vezes por semana. Que isso vai ser muito importante para o caso do Rodolfo, principalmente porque ele falou que ele tem dores no joelho, lembra? Então isso vai ser fundamental fortalecer os membros inferiores do Rodolfo, né? Vai ser fundamental você dar uma ênfase maior para a parte de membros inferiores do Rodolfo. Outra coisa que a gente vai levar em consideração, a otimização da queima de gordura. Então aí a gente vai avaliar a inclusão do treinamento aeróbio, da inclusão do HIIT, né, para a gente consiga otimizar a queima de gordura do Rodolfo enquanto ele está fazendo essas sessões de musculação, tá? Então a gente vai combinar essas 2 metodologias, tá? Já vou mostrar isso numa planilha de treino para vocês, tá? Mas já fique em mente que vocês têm que incluir isso junto com a musculação. E por último a gente vai ver a sustentabilidade. O que o Rodolfo gosta de fazer? Será que ele gosta de HIIT? Será que ele gosta de aeróbio contínuo? Né? Se ele gosta mais de HIIT, por que não incluir mais sessões de HIIT? Se ele gosta mais de aeróbio contínuo, fazer uma corrida de moderada intensidade, por que não fazer mais corridas de moderada intensidade? E outra coisa, será que ele gosta ou não de musculação? Se ele não gosta muito de musculação, vale a pena você incluir exercícios funcionais, exercícios com o peso do corpo, que isso vai ajudar mais ele a ter sustentabilidade naquela prática. Então é só deixar claro que a sustentabilidade vai influenciar nesses 2 outros aspectos, tá? E que você como personal tem que ter todas essas ferramentas bem dominadas para que você consiga tomar a melhor decisão para ele, tá? Então, passo 4 para o Rodolfo, vamos prescrever o treino dele a partir de agora, tá? Então vamos pegar lá todas as informações que a gente já vai tendo do Rodolfo e vamos colocar numa sessão de treino. Primeira coisa que eu faria com o Rodolfo é um aquecimento bem leve na bike, porque eu vou evitar um máximo de impacto para ele. Ele já sente dores no joelho, ele já tem um peso mais elevado do que o normal, ele já é considerado obeso. Então a gente não seria muito aconselhado ele começar na esteira, né? A não ser que ele faça uma caminhada leve, isso aí não tem problema, mas o impacto dele chega a ser 3 vezes maior quando ele começa a correr. Então por isso que eu evito no máximo a esteira, porque na bike eu consigo regular a intensidade sem aumentar o impacto, tá? Mas basicamente esses primeiros 5 minutos é só intensidade livre, só para ele aquecer o corpo, tá? E a gente começar a entrar o corpo em movimento. Depois eu faria ali 5 minutos de treino de mobilidade para joelho, tornozelo e quadril. Por que eu faria isso, né? A gente já viu que ele ressaltou que tem dores no joelho. Isso geralmente é falta de mobilidade e flexibilidade. Então, se você foca no treinamento de mobilidade e flexibilidade, já é capaz de aliviar bastante as dores que ele costuma sentir, tá? E isso conjugado com treinamento de força é o máximo que você como personal trainer pode dar para ele para conseguir dar o resultado, tá? Depois disso, a gente vai colocar ali um treino de musculação, tá? Então, aqui eu fiz um resumão, tá, gente? Isso aqui não é uma regra. Eu provavelmente até faria um pouco diferente disso, no sentido de que eu colocaria alguns métodos específicos, como drop set, hash pause, para deixar o treino mais dinâmico.
Mas basicamente um resumo de um treino de musculação seria assim, tá? Eu escolhi aqui 5 exercícios, foquei bastante em multiarticulares, porque a gente tem um curto espaço de tempo, então eu prefiro estimular várias musculaturas com um movimento só. Se o Rodolfo tivesse mais tempo disponível, eu poderia até avaliar a utilidade de alguns exercícios isolados, mas como o Rodolfo está com 2 sessões semanais e a gente quer fazer o máximo de trabalho ali, vale a pena estimular os multiarticulares, tá? Ali eu coloquei assim, ó, a gente tem inclusive um curso inteiro sobre isso, mas até no curso de treinamento eficiente a gente vai mais a fundo de como prescrever um treino de musculação voltado para hipertrofia, porque isso é importante para a manutenção da massa muscular, né? Então ali você vê que eu coloquei 3 séries de 12 a 15 repetições com 90 segundos de descanso, tá? Então essa é uma opção de trabalho, tá? Provavelmente você pode variar esse número de repetições, você pode incluir, como eu falei, outras metodologias, como drop set, rest pause. Vou até dar outros exemplos aqui nesse slide ainda, mas basicamente entendam que isso é muito mais complexo do que eu estou passando aqui. Eu estou passando um resumão para vocês já terem uma ideia de como funciona isso na prática, tá? E por último a gente vai fazer ali um aeróbio intervalado. Como eu falei na bike, para a gente evitar ali o impacto que a corrida de esteira pode gerar, tá? E ali eu coloquei intensidade, você percebe que não vai em intensidade máxima, né? A gente vai em intensidade Borg 6 e 8 na escala de 0 a 10, tá? Então eu vou fazer uma intensidade de moderada para alta, justamente para a gente estimular essa intensidade do treinamento e otimizar a queima de gordura, como a gente estava objetivando no passo 3. Tá, ok? Então essa é uma das opções de trabalho, tá? É a única, vocês têm que anotar isso e passar para os seus alunos? Não necessariamente, isso aí pode até funcionar para muitos dos alunos de vocês, mas essa é apenas uma opção de trabalho, tá? Outra opção que a gente pode passar para vocês aqui seria uma sessão 2, fazendo a mesma coisa, 5 minutos de aeróbico na bike, 5 minutos de mobilidade para joelho, tornozelo e quadril, mas fazer ali um circuito, onde você vai incluir sprints na bike de 30 segundos. Sprint máximo, talvez para o Rodolfo não seja tão bom, porque como ele é sedentário, ele pode sentir muito mal-estar. Não que isso vai ser terrível para a saúde do Rodolfo, tá? Mas pode ser que ele se sinta um pouco mal de estar fazendo isso. Eu já vi até alunos avançados, quando começam a fazer sprints assim, máximos de 30 segundos, começando a se sentir mal, tá? Até atletas de ciclismo profissional eu já vi se sentindo mal por fazer sprints de 30 segundos. Então, isso aqui é um exemplo que você pode utilizar, mas ele não precisa ser um sprint máximo. Pode ser um treino ali de 30 segundos de uma intensidade alta. E isso já seria o suficiente para estimular o Rodolfo aqui, tá? E aí perceba que nesse caso aqui eu já aumentei um pouco mais o volume de treino de musculação para isso ser uma prioridade. Se o Rodolfo às vezes ele gosta muito de musculação, mas odeia treinamento aeróbico, essa seria uma excelente opção de você incluir o aeróbio de uma maneira mais leve, porque ele não vai gastar muito tempo fazendo treinamento aeróbio, nem treinamento HIIT intervalado, tá? E ele focaria mais na musculação, por exemplo, tá? Uma outra opção, que seria uma sessão 3 de treinamento, tá? Mesma coisa, 5 minutos de aeróbio na bike, 5 minutos de mobilidade para o joelho e tornozelo, e às vezes fazer ali um volume maior de treino para musculação, sem circuito, só os exercícios de musculação, e por último fazer ali 10 minutos de HIIT na bike, por exemplo. Qual o protocolo de HIIT que eu vou usar, né? Para quem não conhece a modalidade HIIT, digamos assim, são vários protocolos que você pode utilizar. 30 minutos de sprint, 30 segundos de sprint com 30 segundos de recuperação, 10 segundos de sprint com 10 segundos de recuperação, 30 segundos de sprint com 4 minutos de recuperação, são vários protocolos que são possíveis de utilizar. E isso tudo a gente vai ver na aula 3, tá? Então já fiquem ligados que na aula 3 a gente vai falar de vários protocolos de HIIT para você utilizar, quais que são aconselhados para emagrecimento e quais que não são aconselhados para emagrecimento. Mas de qualquer maneira eu vou escolher um protocolo próprio para o Rodolfo, e principalmente que o Rodolfo goste de fazer, que aí eu posso utilizar ele aqui no treinamento sem problema nenhum, tá? Então, mais uma maneira de se utilizar aí todo esse conhecimento para prescrever o treino, né? Vocês devem estar pensando assim, nossa, caraca, o Renato teve que pensar em várias coisas, teve que fazer várias linhas de raciocínio, né? Quantas tomadas de decisões ele fez para poder prescrever um treino desse? São muitas, realmente, né? Mas vocês percebem isso, a gente percebe muito claramente nos nossos alunos do curso avançado de treinamento eficiente, que a partir do momento que você estuda isso, começa a aplicar, vai ficando automático, tá? Você vai vendo os casos, vai vendo os objetivos, vai vendo as limitações, tudo isso fica automático para você, tá? Então, isso até é uma coisa que eu vejo assim, nesses workshops condensados vocês já vão ter muita informação, mas se vocês não aplicarem isso na prática de vocês vão perdendo, tá? Então apliquem isso que a gente está falando para vocês, apliquem isso que a gente está ensinando, que vai fazer muito bem para vocês no futuro. Vocês vão perceber que cada vez mais vocês vão ficar automáticos na hora de ler o seu aluno e prescrever o treinamento, tá? Mas o mais importante de tudo, como é que foi a origem dessas decisões que eu tomei? Como é que eu cheguei à conclusão que eu tinha que prescrever o treino dessa maneira para o Rodolfo?
tudo surgiu de uma avaliação, tá? E é isso que a gente vai falar a partir de agora, como avaliar nosso aluno. E a primeira coisa, questão de avaliação que eu quero fazer para vocês, é um modelo que a gente desenvolveu na CITES, tá? Como vocês já viram, a gente tem um modelo de avaliação norte e agora a gente tem um modelo que eu vou apresentar para vocês, que é o modelo de avaliação comportamental, tá? Que é ali uma série de perguntas onde você vai encaixar a melhor resposta para o seu aluno para saber se ele tem um perfil mais de atleta, um perfil mais de saúde ou um perfil mais social. Lembrando que muita gente vai ser uma combinação desses perfis, tá? Não existe ciência exata na educação física, né? Mas é uma maneira de você avaliar o comportamento do seu aluno, tá? Para dar alguns exemplos para vocês, o perfil atleta é aquele cara que gosta de resultados, que ele pondera muito para os resultados, o resultado é a coisa mais importante para ele gosta de se esforçar ao máximo, ele gosta de treinos intensos, ele gosta de sair suado da academia, tá? Ele gosta de se sentir cansado, de sentir dor pós-treino, dor tardia, né? Então esse é o perfil atleta. O perfil saúde, ele sabe da importância disso tudo, sabe a importância da intensidade, sabe a importância de se esforçar, mas ele não vai abrir mão da qualidade de vida dele e da saúde dele para isso, tá? O resultado não é mais importante que a saúde dele. Então, ele quer ter qualidade de vida, saúde e resultado, tá? Mas qualidade de vida e saúde vem antes de resultado. Então, esse é um outro aspecto. Então, assim, ele até sabe da importância de sentir uma dor tardia no pós-treino, mas ele não gosta tanto dessa dor, ele fica meio que incomodado com essa dor, tá? O perfil social é aquele que vai na academia mais pela questão social mesmo, ao mesmo tempo que assim, ele quer resultados, né, não é a prioridade máxima dele, né? O fato de estar ali no momento de lazer já é ótimo para ele, né? A gente vai continuar entregando resultado para esse aluno da mesma maneira, tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui é que você vai ter que adequar muito bem seu treinamento para atingir cada um desses perfis, tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que você adequa isso, mas basicamente entenda que assim, esses perfis é uma maneira de você avaliar o seu aluno e direcionar o que você vai fazer com ele, tá? Porque às vezes se você prescrever um treinamento muito focado em resultados, como você prescreveria para um atleta, para uma pessoa de perfil social, ela não vai gostar de fazer aquilo. Ela não vai conseguir fazer isso ao longo do tempo, ela não vai sustentar isso por muito tempo e vai começar a ficar insatisfeita com o seu trabalho. Agora, por outro lado, se você entendeu que ele é perfil social, que ele não está muito focado em resultado, e prescrever um treino que vai adequar essa questão social do seu aluno, você já consegue sustentar esse aluno por mais tempo e acabar tendo muito mais resultado do que na outra ocasião, com um treino mais específico para resultados. Percebe a diferença? Então, como que a gente adequa isso em termos de treinamento? Então, o perfil atleta vai ser aquele cara que é mais, assim, a sugestão para ele é fazer musculação, HIIT, que é de alta intensidade, né? Até o CrossFit, né? Que estimula muito a performance corporal, circuitos de intensidade alta, isso tudo é muito indicado para pessoas com perfil atleta, tá? E assim, considerações para o treino para essas pessoas é volume alto de treinamento, né? Intensidade alta também e esforço alto de treinamento, tudo isso para o atleta, cada vez mais treino melhor para ele, tá? Claro que sempre preservando, né? Evitando lesões, mas essa é uma das questões muito importantes para trabalhar com esse perfil, e também controle máximo de carga, tá? Então saber justamente que carga que você está utilizando com seus alunos, como que você está dosando essa carga é importante para o perfil atleta, tá? O perfil saúde, você pode ter um pouco mais de flexibilidade com isso, às vezes utilizar com ele um treino funcional, que às vezes não vai ser o ótimo para resultados de hipertrofia muscular e emagrecimento, por exemplo, mas é um treino mais dinâmico, né? E vai gerar resultados de hipertrofia muscular e emagrecimento. Então, por isso que o perfil saúde ele tem mais flexibilidade para lidar, né? Usar às vezes a corrida, o ciclismo, que é de moderada intensidade, que você pode colocar a intensidade moderada, são modalidades melhores para quem tem perfil de saúde, tá? Então ali você vai trabalhar mais com volume médio para quem está focado em saúde, né? Intensidade moderada nos treinamentos, tudo isso. Então assim, é como se fosse um perfil atleta mais amenizado, tá? Então assim, você vai pegar tudo que você faria com o atleta, mas vai amenizar um pouco, vai adaptar um pouco para o perfil saúde, tá? O perfil social, você vai tentar principalmente utilizar atividades variadas com ele, tá? Então, foca também em alongamento e flexibilidade, em musculação não muito monótona, né? Que ele está mais afim do social ali da prática de exercício. Então, não tenta focar só em treino específico, tenta deixar mais dinâmico, tá? Às vezes é muito interessante para ele participar de modalidades coletivas, tá? Então, isso aí poderia ser interessante para quem tem perfil social, tá? Você tá sempre variando o seu treino, é legal para o perfil social, tá?
é uma coisa interessante, porque se você faz algo muito monótono, muito controlado ali, o perfil social ele já começa a ficar desestimulado. Mas se você está sempre modificando a maneira que você lida com ele, ele fica cada vez mais satisfeito com o treinamento, tá? Então essa seria uma maneira de você trabalhar com o perfil. Baixa aqui embaixo toda essa avaliação física e comportamental que a gente já mostrou até agora, que é a avaliação norte e a avaliação comportamental, para que vocês tenham isso arquivado. E sempre que vocês precisarem, vocês consultarem, tá? Vamos falar de avaliação física agora, tá? Então, para avaliação física, tá? Você já deve estar pensando, pô, o Renato vai falar aqui de adipômetros, dobras cutâneas, e vou falar sobre isso, mas não é só isso, tá? Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês outra coisa que eu vou deixar claro aqui, a gente vai focar bastante em gordura corporal hoje, tá? Então existem outras maneiras que a gente tem que avaliar massa magra, força, resistência muscular, mas a avaliação física que eu vou falar aqui para vocês hoje é gordura corporal, tá? E a melhor maneira de você avaliar isso. O nosso workshop Treinamento Eficiente é focado em perda de gordura, né? Em emagrecimento. Então é isso que eu quero que vocês entendam como avaliar, tá? Para vocês entenderem o conceito de avaliação física, eu tenho que só explicar alguns conceitos bem básicos e direto ao ponto para vocês. O primeiro é o que é o padrão ouro de avaliação física na educação física hoje, né? De composição corporal, tá? Então, assim, é um modelo de 4 compartimentos. O que significa isso? Você vai usar 3 avaliações para você dividir o seu corpo em 4 compartimentos, tá? Então, são 3 avaliações diferentes que você vai somando isso e vai gerar um resultado mais preciso em termos de composição corporal. Então, você vai fazer, por exemplo, uma pesagem hidrostática para separar o seu corpo entre gordura e peso magro, tá? Então, peso magro pode ser muita coisa, eu sei, pode ser osso, músculo, enfim. Mas você vai dividir entre gordura e peso magro, tá? Usando só a pesagem hidrostática. Depois você vai pegar o DEXA, por exemplo, e vai ver qual que é o conteúdo ósseo do seu corpo, tá? Então você vai usar agora, você agora já tem 3 análises. Você tem o seu peso magro, você tem o seu peso ósseo e você tem a sua gordura corporal. E por último, você vai usar uma técnica chamada diluição de óxido de deutério para saber a hidratação do seu corpo, tá? Então, utilizando a hidratação do seu corpo, você vai poder dividir o seu corpo em 4 compartimentos, que é água, osso, peso magro e gordura, tá? E aí, quando você chega nesse ponto de 4 compartimentos, você pode induzir que esse peso que sobrou seja, além dos órgãos e tal, né? Que são coisas que não mudam de peso, geralmente, você vai ter basicamente músculo como peso magro, tá? Então essa é uma maneira. Você pode até, por exemplo, para você separar o que é a gordura corporal de peso magro, usar bioimpedância, usar dobras cutâneas, né? A pesagem hidrostática é só um método mais utilizado e mais estudado, mas você tem outros métodos. E aí vai ter algumas limitações de usar bioimpedância, dobras cutâneas, né? Que a pesagem hidrostática é mais precisa. Mas só entenda que o padrão ouro é isso, você combinar métodos para você dividir o seu corpo em compartimentos e assim ter certeza de que a gordura corporal está separada do resto dos outros compartimentos do seu corpo. Aí quando a gente fala de avaliação física, os métodos mais comuns que a gente vê é o DEXA, a bioimpedância, as dobras cutâneas. E aqui eu trouxe um estudo para mostrar para vocês que compara esses métodos de avaliação, e o que eu quero mostrar para vocês aqui não é o que vai medir exatamente a gordura corporal do seu aluno, porque a gente já sabe que a avaliação física é tudo estimativa, tá? Ninguém pode sair de uma avaliação física, por mais tecnológico, mais preciso que seja o método, saindo com um percentual de gordura exato. Vai ser sempre uma estimativa. E a grande chave para o educador físico, para você personal trainer, é saber o método mais reprodutível. O que significa o método mais reprodutível? É aquele método que você faz a avaliação hoje e se você conseguir manter os mesmos padrões daqui a um mês, né, padrões que eu digo, a alimentação parecida, o horário do dia que você avaliou, todo esse histórico padrão, você vai conseguir resultados bem parecidos, tá? No caso que eu digo por exemplo, porque existem alguns métodos que você faz ele agora. Se você fizer daqui a 2 minutos, já vai dar um resultado diferente. Isso são métodos não reprodutíveis, tá? Método reprodutivo é aquele, por exemplo, balança. Se você sobe na balança agora e para mensurar o seu peso, você vai achar o seu peso. Se você medir daqui a 5 minutos, você vai achar o mesmo peso que você acabou de medir. E isso é um método muito reprodutível. Quando a gente vê bioimpedância, às vezes você mede lá o seu percentual de gordura com a bioimpedância, 5 minutos depois de você medir de novo, você vai ver um resultado diferente, porque tem uma oscilação ali que não é tão reprodutível assim. Isso até é uma das críticas que a gente faz no método de bioimpedância. Todo mundo acha que a gente é radicalmente contra, mas a gente não é contra a bioimpedância. A gente só acha que tem que ser utilizado com
muita cautela, porque o aluno ele pode interpretar aqueles dados como dados exatos, e isso aí pode gerar muita frustração para ele no futuro, tá? E para você também como profissional. Então aqui nessa tabelinha que eu trouxe para vocês, só vem ali a variação que pode ocorrer de percentual de gordura entre duas medidas de cada método. Então a primeira ali é de MC. Então se você avaliar o seu percentual de gordura através de MC, tem essa grande variação ali. O segundo aqui é o dobras cutâneas, tá? Então assim, já tem uma variação bem grande ali. Então assim, uma avaliação você vai ter ali uma diferença de às vezes 5% de 5 pontos percentuais de gordura, né? A bioimpedância tem maior ainda, quase que o gráfico inteiro ali, chega a ter ali 15 pontos percentuais dependendo da avaliação, tá? Então aqui são só uns exemplos que os métodos, eles são reprodutíveis, mas tem uma limitação muito grande. Qualquer método que a gente utiliza hoje tem uma limitação grande, tá? E aí eu vou ensinar vocês uma maneira simples e que vocês tenham as ferramentas aí já presentes para poder utilizar esses métodos de maneira inteligente, tá? Qual que seria esses métodos que a gente vem falando aí para os nossos alunos? É utilizar o peso e o perímetro do abdômen, tá? Então essa é uma das avaliações que eu considero mais efetivas, porque como eu falei, peso e perímetro abdominal são sempre reprodutíveis, né? Então se você mediu o abdômen de alguém agora e medir daqui a meia hora, daqui a uma hora, provavelmente vai estar a mesma medida, tá? Porque são métodos reprodutíveis, então você sabe que não vai ter tanta variação. É lógico que, se a pessoa estiver alimentada, pode dar uma diferença de peso, de circunferência abdominal, mas em geral são métodos bem reprodutíveis, tá? E aí, o que você vai considerar? Por exemplo, tem muita gente que não consegue entender essa parte, então vou falar com mais calma. Por que a gente considera o perímetro do abdômen como gordura corporal? Vocês veem ali, né? Eu estou colocando gordura corporal como sendo correspondente à circunferência do abdominal. Então o que eu quero dizer com isso? Se você aumentar a circunferência do abdominal, significa que você está aumentando a gordura corporal também, tá? Por quê? Porque dificilmente alguém vai estar aumentando a circunferência abdominal por causa de hipertrofia muscular, tá? Apesar do abdômen ser uma musculatura que hipertrofia, você não costuma expandir tanto a sua cintura, o seu abdômen, a ponto de causar diferenças de centímetros no seu... O trabalho abdominal ele é muito mais para um modelamento, né, do abdômen do que de expansão, né, de você ficar mais largo, né? É lógico que em anos de treinamento, principalmente quando a gente vê ali, analisa algumas pessoas que fazem levantamento de peso olímpico, é até comum no CrossFit, você vê a expansão do tronco sim, tá? Mas isso é bem devagar, tá? Não é assim, treinei 3 meses e aumentei 5 centímetros de abdômen, tá? O que a gente está falando aqui são mudanças bruscas assim, de 2 meses de avaliação, você percebeu mudanças de 5 centímetros, né? Tudo isso significa gordura corporal, tá? Então, partindo do pressuposto que dificilmente um aluno nosso vai expandir o abdômen por conta de ganho de massa muscular, a gente já pode pressupor que se ele expandir o abdômen ou se ele está diminuindo o abdômen dele, significa perda ou ganho de massa muscular, tá? Perda ou ganho de gordura corporal, ok? Tá, mas para ficar mais claro para vocês como é que funciona isso na prática, tá? Então assim, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Se o aluno está aumentando a circunferência abdominal, significa que ele está ganhando gordura. Se ele está diminuindo a circunferência abdominal, significa que ele está perdendo gordura. Método prático, simples e bem correspondente com a tua realidade, tá? E aí como é que a gente faz lá na prática, usando peso e perímetro de abdômen? São vários casos que podem acontecer. Por exemplo, se o seu aluno está perdendo peso na balança, mas está aumentando a circunferência abdominal, isso significa claramente que ele está ganhando gordura e está perdendo massa magra. Porque como é que alguém reduz o peso e está ficando com a circunferência abdominal maior, tá? Então são vários casos que vão acontecendo, você pode ir tirando algumas conclusões. Por exemplo, manteve a mesma circunferência abdominal, não teve mudança nenhuma, só que está perdendo peso, e se for assim, um peso muito, digamos assim, pode até ser perda de gordura em outros locais, ok. Mas se for uma perda de peso muito significativa, significa que ele está perdendo massa magra, tá? Então assim, tudo isso sem usar ainda a bioimpedância, sem usar dobras cutâneas, tá? Então ali tem outro caso, se você perder peso e perder gordura, e se perder a circunferência abdominal, significa que você está emagrecendo e que a sua massa magra talvez não esteja, tá? Ali você não consegue concluir nada sobre a massa magra do indivíduo, mas você consegue concluir que ele está emagrecendo, está perdendo circunferência abdominal. Enfim, são vários casos aí. Tudo isso vai estar na apostila de avaliação para vocês poderem se basear, tá? Fiquem tranquilos, tá? Então, assim, só fiquem ligados que utilizando só peso e circunferência abdominal, você pode tirar muitas conclusões com o seu aluno, tá? Eu acho que ficou bem claro isso para vocês agora, tá?
Falando de perimetria em geral, ela geralmente, diminuição de perimetria significa emagrecimento, mas a gente não recomenda isso muito para alunos avançados em musculação ou pessoas com baixo percentual de gordura, porque aí fica mais difícil de você evidenciar isso. E a pessoa que está ganhando massa muscular, ela está aumentando circunferência de braço, de coxa, de tórax, então fica mais difícil de avaliar. É muito mais fácil avaliar no abdômen, porque no abdômen é muito mais difícil da pessoa expandir, ganhar massa muscular, ok? Falando de dobras cutâneas, a melhor maneira que eu vejo de avaliar com dobras cutâneas é utilizando a soma das dobras, ao invés de utilizar as equações. Porque as equações têm muitas limitações e você vai chegar lá a um percentual de gordura, beleza, mas fica muito limitado ainda, tá? Então, por isso que eu prefiro usar a soma das dobras. Ali você sabe, por exemplo, se a somatória de dobras do seu aluno deu 80 milímetros, e você daqui a 2 meses avalia deu 70 milímetros, você já consegue concluir que ele está emagrecendo, sem precisar jogar em equação, entendeu? Porque muitas das vezes as equações podem mitigar ali os resultados dos seus alunos. Se você às vezes achou que ele está com 20% com peso X, aí ele diminuiu às vezes para 18%, mas diminuiu muito o peso, então significa às vezes até que ele ganhou gordura, né? Não existe uma equação que eu vejo hoje que é perfeita para avaliar os alunos. Eu até costumo utilizar as equações também, só para ter uma base, tá? Mas o que eu mais gosto de utilizar é a soma das dobras para evidenciar o emagrecimento. Porque eu não estou afim de dizer para o meu aluno que ele está com X% de gordura. Eu estou afim de dizer que ele emagreceu, né? E se eu posso evidenciar isso com as dobras cutâneas, para que eu vou ficar utilizando ali só as equações, né? Eu acho que assim, a avaliação física no final vai ser uma combinação de métodos que você tem acesso, de ferramentas que você pode utilizar, para você depois de pegar todas essas informações, colocar isso de maneira bem lógica e digamos assim, evidente para o aluno dos resultados, tá? Então você, ao invés de utilizar um método mágico ali para avaliar o seu aluno, utiliza vários que vão te dar várias conclusões e que vão mostrar se você está no caminho certo ou não, ok? Então beleza, Renato, já avaliamos o comportamento dos alunos, já avaliamos o perfil físico dos nossos alunos, né? Já avaliamos a gordura corporal dos alunos. O que a gente faz agora? Avaliação logística do aluno. O que é avaliação logística? É quantas vezes o seu aluno vai treinar por semana, tá? Então, assim, isso vai ser diretamente relacionado com a prescrição, porque o mesmo aluno que treina 6 vezes resolve treinar só 2, ou o aluno que está treinando 3 vezes e tem que passar a treinar só uma, por exemplo, vai modificar completamente o treinamento dele. E o que você prioriza, a maneira que você prescreve. E a gente tem um modelo, um fluxograma de raciocínio que vai evidenciar exatamente quais são as tomadas de decisões que você tem que ter na hora de prescrever o treinamento. E esse fluxograma ficou fantástico, tá? O Vitor vai explicar para vocês ele a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui agora para vocês o fluxograma de treinamento eficiente. É um fluxograma que a gente criou lá para o nosso curso completo de treinamento eficiente. Eu queria mostrar aqui hoje para vocês. A gente vê muitas vezes os profissionais com dificuldade, como que vai dividir, né? O aluno chega ali para ele, fala que pode treinar X vezes na semana, como que ele vai dividir isso em aeróbio contínuo, em HIIT, em musculação, como que vai fazer essa divisão? E aí eu resolvi criar esse fluxograma aqui como um norte para as pessoas, tá? Obviamente, a gente não precisa seguir ele cegamente, porém ele ajuda a gente na hora de montar toda essa ideia de como vai fazer essa divisão, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu aluno é quantos treinos por semana o seu aluno pode fazer, né? Porque a gente vê que a dificuldade de muita gente é exatamente essa questão do tempo. A gente tem um aluno que pode fazer, às vezes, só 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e a gente tem aluno também que, se você for colocar ali 20 treinos para ele por semana, ele vai conseguir fazer. E você ter essa ideia da frequência semanal que ele tem, isso vai ser muito importante na hora de montar o seu treino. E aí eu coloquei ali abaixo ali o mais normal que a gente tem. 2 treinos, 3 a 4 treinos, 5 a 6 e aí mais de 6 treinos, o que a gente vê que é bem incomum de acontecer, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa divisão? Quando o aluno tem só 2 treinos por semana, a gente bate o martelo aqui que você deve fazer só a musculação. Não tem por que incluir outras sessões de aeróbio ali, a partir do momento que ele só tem 2 vezes por semana. E a prioridade, a gente já explicou isso na aula 1, é a musculação, você pode fazer só a musculação. Porém, obviamente, como ele vai treinar 2 vezes por semana ali, a gente vai priorizar a musculação,
dentro do treino de musculação, a gente vai falar até um pouco mais sobre isso na aula 3, a gente pode trabalhar ali com outros estímulos que a gente vai trabalhar tanto o componente aeróbio quanto o componente ali da resistência muscular, tá certo? Então dentro desse treino a gente pode trabalhar o aeróbio também, porém o foco vai ser na musculação, beleza? Se ele faz 3 a 4 treinos, a gente pode garantir 2 treinos de musculação e com os outros treinos eu vou mostrar ali pra frente o que a gente vai fazer, beleza? 5 a 6 treinos, mesma coisa, a gente garante 2 treinos de musculação e aí mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com os outros treinos. Quando é mais de 6 treinos, a gente vai garantir ali pelo menos 3 treinos de musculação para essa pessoa, beleza? Então, para quem fazia 3 a 4 treinos, a gente garantindo 2 de musculação, sobram ali 1 a 2 treinos, tá? Quem fazia 5 a 6 treinos, a gente garante 2 de musculação, sobram ali 3 a 4 treinos. Para quem tem mais de 6 treinos, a gente garante 3 e sobram 3 ou mais treinos, tá? E aí a próxima pergunta que já tá até aqui embaixo aqui, né? O que seu aluno precisa mais, né? A partir desse momento aqui, já definiu ali, já garantiu os treinos de musculação, que é a nossa prioridade. O que ele precisa mais? Ele precisa manter a massa magra, tá dentro do perfil do nosso aluno ali, ou ele precisa otimizar ao máximo a queima de gordura, tá certo? Então você vai olhar para o seu aluno, vai conversar com ele, entender os objetivos dele e analisar, obviamente, a composição corporal dele para entender se nesse momento ele precisa mais de manter essa massa magra tendo a queima de gordura, ou ainda o foco é mais ainda a otimização de queima de gordura, queimar o máximo de gordura possível, tá? A partir disso a gente vai traçando as outras metas aqui, tá? Então se sobram ali, vocês vão entendendo pelas setinhas aí, tá? Se sobram 1 a 2 treinos, tá? E a ideia é otimizar o máximo a queima de gordura, a gente vai focar isso nos treinos aeróbios, tá? Vocês podem ver ali a setinha vermelha ali, beleza? Otimizar o máximo de gordura, sobra 1 a 2 treinos, a gente vai para o uso dos outros treinos para fazer o aeróbio, beleza? Se sobram 1 a 2 treinos e o cara precisa manter a massa magra, o foco é manter a massa magra, a gente completa tudo com musculação, tá? A gente vai fazer todos os treinos ali de musculação. Como eu falei, a gente pode incluir o aeróbio dentro desses treinos, beleza? E assim a gente vai fazendo ali dessa forma. Então, ó, sobrou 3 a 4 treinos e o foco é a otimização da queima de gordura. No mesmo caso ali de 3 ou mais treinos, a gente vai utilizar os outros treinos todos de aeróbio. A gente vai utilizar esses treinos como aeróbio, pode ser HIIT ou aeróbio contínuo, tá? Se sobrou 3 a 4 treinos e o objetivo é manter a massa magra, a ideia é fazer ali mais 1 ou 2 treinos de musculação e o restante de aeróbio. E para o cara ali que sobrou 3 a 4 treinos e ele quer também manter a massa magra, a ideia é fazer mais 1 ou 2 de musculação e o resto a gente faz de aeróbio, tá? Depois eu vou mandar esse fluxograma aqui para vocês podem analisar com mais cautela ali, com mais tempo, para vocês entenderem as setinhas todas ali direitinho, beleza? Mas basicamente a ideia, se o cara precisa manter a massa magra, o foco principal nesse momento é manter a massa magra, a gente vai focar mais na musculação. Se o foco principal é a otimização da queima de gordura, aí a gente já parte aí para os exercícios aeróbios, beleza? Então, em relação aos exercícios aeróbios, né? Beleza. A partir daqui sobrou alguns treinos para eu fazer de exercício aeróbio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou focar no HIIT, vou focar na musculação. Primeira pergunta, né? Seu aluno tem mais de 30 minutos disponível para as sessões? Se sim, a gente vai perguntar ali depois o que ele prefere, né? Se não, ponto, tem que fazer HIIT, tá certo? A gente sabe que o HIIT ele consegue ser essa forma mais eficiente, a gente gasta menos tempo. Com menos tempo a gente consegue ter, às vezes, os mesmos resultados de aeróbio contínuo utilizando mais tempo. Então, se o aluno tem muito pouco tempo para fazer as sessões de aeróbio, a gente vai focar no HIIT, tá certo? Porém, se ele tem mais de 30 minutos, aí a outra pergunta que a gente vai fazer é o seguinte, né? O que ele prefere? Ele prefere fazer o aeróbio contínuo, ele prefere fazer o HIIT ou tanto faz para ele? E aí a gente vai seguindo as segmentações aqui, né? Se ele prefere fazer o aeróbio contínuo, você prioriza o aeróbio contínuo, sessões de aeróbio contínuo, e não necessariamente precisa fazer só o aeróbio contínuo, você pode trabalhar com os dois, tá? Se ele prefere fazer o HIIT, a gente prioriza sessões de HIIT de novo, a gente não precisa focar só no HIIT, beleza? Se tanto faz, a gente pode intercalar tanto sessões de HIIT quanto sessões de aeróbio contínuo. Na nossa aula 3, a gente vai te explicar o porquê que a gente não bate esse martelo, que tem que ser HIIT ou tem que ser aeróbio contínuo. Porque a gente vai mostrar uma série de estudos mostrando que dá para fazer tanto um quanto o outro, que os dois vão ser totalmente eficazes para o emagrecimento, tá? Isso eu vou mostrar melhor para vocês lá na nossa aula 3.
Então esse é o nosso fluxograma. Eu vou mandar ele para vocês aqui de novo, para vocês darem uma olhada, mas eu acredito que já é um norte bem interessante para vocês começarem a prescrever o treino para os seus alunos, beleza? Bom, tenho certeza que vocês chegaram agora e já perceberam a quantidade de conteúdo que a gente está passando para vocês, né? A quantidade de informação que a gente passou ao longo dessa aula, da aula 1 também, e que a gente ainda vai passar na aula 3, né? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa aula 2, o que vocês acharam dela, né? O que vocês aprenderam de novo, o que vocês acharam mais legal. Então deixa a opinião aqui nos comentários. Como a gente falou, esse workshop foi feito para vocês, né? A gente foi feito para a gente debater, para a gente conversar. A gente já está respondendo nos comentários, está muito legal essa interação. Então eu estimulo vocês a continuarem comentando, né? Mesmo que você já comentou na aula 1, comenta na aula 2 de novo. Vamos conversar sobre o conteúdo dessa aula, sobre avaliação. O que você achou interessante, o que você nunca tinha visto antes. Isso é muito legal para a gente criar essa interação e criar esse grupo, essa comunidade que a gente tem aqui, tá? Lembrando que na aula 3 a gente ainda tem bastante conteúdo, tá? A gente vai falar lá sobre os principais exercícios e métodos para emagrecimento, como que você vai utilizar essas ferramentas, né, na sua prática, né? Os estudos científicos que estão influenciando diretamente no resultado do seu aluno e o que você pode pegar desses estudos e aplicar a partir de segunda-feira, se você quiser. E também a prescrição 100% focada na prática, tá? Porque ciência é muito importante, mas se não conseguir ser aplicado na prática, ela perde toda a validade dela, tá ok? Então eu te aguardo lá na próxima aula, na nossa aula 3, tá? Sexta-feira, 21 de setembro, tá? E tenho certeza que vocês vão ter bastante conteúdo ainda e que vão agregar bastante valor para a carreira de vocês. Até lá, galera!